Muito bom dia! Hoje nós iremos trabalhar um pouco mais e meditar sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 ao 35. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhe como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que estas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não o viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para credes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez com que quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 12 e com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. A famosa passagem dos discípulos de Emaús também nos remete à liturgia da Igreja, que trabalha com a dimensão da palavra do Senhor e também com a Eucaristia. Percebam que os discípulos de Emaús estão caminhando tristes e abatidos, mas ao fazer a experiência da palavra e, sobretudo, ao reconhecer Jesus no partir do pão, eles se rejubilam de alegria com essa experiência mística do Senhor. E o Senhor se desaparece do meio deles porque ele entra no pão e permanece com os seus através da Eucaristia. Então nós temos aí, nesta passagem, o nosso itinerário como cristão que nós vivenciamos a cada Eucaristia, que nada mais é do que o itinerário da palavra do Senhor, quando Cristo fala que partilha com ele tudo aquilo que fora dito pelos profetas, e quando Cristo também parte o pão com os seus e nos dá a Eucaristia. E esta experiência, a experiência que nós realizamos em cada missa, nós somos convidados a também anunciar, a partilhar
com todos os nossos irmãos e irmãs, assim como fizeram os discípulos de Emaús. E desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um dia abençoado.